Olá pessoal, graça e paz. Olha, nós aí novamente juntos. Um grande abraço, Deus abençoe, um grande abraço. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas lives, ok? Hoje foi meio tumultuado, não deu para fazer nenhuma postagem durante o dia, mas agora à noite sobrou um tempinho. Acho que vale um bate-papo rápido, uma avaliação sobre relacionamentos, né? Aquilo que as pessoas andam buscando, que querem conservar, que querem encontrar alguém para compartilhar. É bem legal nós podermos falar. Fala, Elvis, um grande abraço, meu amigo, Deus te abençoe. Vamos lá, gente, Deus abençoe a todos. Temos um minutinho aí, o povo está chegando para participar, amém, da nossa live. Isso, vamos lá. Deixa o povo ir chegando, 2, 3 minutinhos, o povo está sendo informado de que a live começou e nós vamos bater um papo sobre relacionamento, fazer algumas reflexões e depois, dando tempo, vamos também bater um papo com algumas pessoas aí, tá certo? Vamos lá, diga de onde você está falando e eu mando um abraço aí para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, ok? Eu estou vendo algumas bandeirinhas já passando por aí. Vamos lá. Diga de onde você fala. Ficaria honrado com o quê, Mateus? Fala comigo. A Júlia, aí de Portugal, ok? Um grande abraço. Tem gente do Espírito Santo, ok? Vamos lá. Rio Grande do Norte, um abraço para a turma de Natal. Cascavel, no Paraná, vou estar por aí. São Luís do Maranhão, tem gente de São Paulo, Itaú, também no Rio Grande do Norte. Vamos lá, São Paulo, capital, Patos, aí é Patos da Paraíba, eu vou estar em Patos de Minas, ok? São Gonçalo está aí com a gente, presente, que legal. Vamos lá, São Mateus, em São Paulo, olha aí, que legal. Vamos lá, boa noite, São Paulo. Nova Iguaçu, isso aí, eu estou aqui também para fazer um anúncio, ok? Deixa eu já ir informando os cariocas, amanhã, ok? Amanhã, a partir das 19h30, nós vamos estar no Ministério Apacentar com o primeiro culto, o culto de abertura do Comerge. O Conselho de Ministros e Pastores do Estado do Rio de Janeiro vai estar pregando para nós o pastor Luciano Subirá. Eu estou como presidente do Comerge, gostaria de convidar você aí, você pastor, você líder e você que está nos acompanhando aí é do Rio de Janeiro, diga ao seu pastor, o seu líder aí da igreja, que este evento vai estar acontecendo no Ministério Apacentar, onde nós vamos estar apresentando a nossa agenda de 2023 a todos os líderes, ok? E uma vez por mês nós temos um café da manhã e, excepcionalmente, o Comércio acontece na abertura, uma festa, ok? À noite, então vai ser amanhã, a partir das 19h30, no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, igreja do meu amigo e pastor Marcos Gregório, ok? Então vem estar conosco, o pastor Luciano Subirá vai estar pregando. Vamos lá, Campina Grande na Paraíba, boa noite, Glaucio Santos, ok? Quer me conhecer, que legal, um grande abraço, me parece que estava aí a bandeira do Japão, então vamos embora, os mineiros aí, olha só, de Tóquio para Belo Horizonte, o negócio tem uma bandeirinha aí que está pequenininha, parecia ser alguma coisa do Los Hermanos, aqui próximo, não sei se Paraguai, Uruguai, Argentina, estava bem pequenininha, eu já também não estou enxergando muito bem. Vamos lá, tem gente de Recife, lá no Pernambuco, tem gente de Atlanta, nos Estados Unidos, mais uma bandeirinha aí do Portugal, isso, mineiros, um grande abraço, vamos embora, gente, vamos lá. Bom, meu propósito hoje é falar de relacionamento, eu tenho falado disso o tempo inteiro, tá certo? E muitas pessoas acabam se atrapalhando na escolha, se atrapalhando no decorrer do relacionamento, ainda que seja o relacionamento superficial, que seria o namoro, um relacionamento onde a intenção de estabelecer um casamento já está intencionada, ou seja, no período do divórcio e no casamento em si. Tá certo? Deixa eu tirar os comentários, que ele fica tirando as minhas atenções, ou a minha atenção, e provavelmente a sua também. Já nós vamos voltar. Bom, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre essas questões. Bom, algumas coisas são importantíssimas, as pessoas me perguntam,
e perguntam a outros pastores, eu vejo a resposta dos outros para eu ter uma avaliação, até para eu comparar a minha visão. Algumas coisas são bem alinhadas, outras são um pouco controvérsias, mas eu tenho os meus posicionamentos, tá certo? Então eu vou passar aqui, não sou o dono da verdade, você avalia. Eu acho que na multidão dos conselhos, como diz a Bíblia, é onde está a sabedoria, tá certo? Então, o nível máximo que você pode introduzir uma pessoa na sua vida é o nível conjugal, tá certo? A pessoa mais difícil de selecionar é aquela que vai se tornar uma só com você, é aquela que a proposta diz que você vai com ela até que a morte o separe, num convívio extremamente próximo, ok? Seus filhos devem sair e viver a vida deles, isso é sadio. Seus amigos devem passar por sua vida, mas viver a vida deles, mas a vida de seu cônjuge, ela vai ser mantida num nível de proximidade altíssimo, ok? Nós vivemos numa estrutura e entendemos assim que a poligamia, certo? A bigamia, ela não vem, né, ou não é uma orientação de Deus, tá certo? Então, você deve ser casado com apenas uma pessoa, que isso fique claro. Ou seja, 7,8 bilhões de pessoas no mundo e você vai escolher uma para viver com você. Já deu para notar que é mais fácil acertar no prêmio da Mega Sena do que escolher uma pessoa. Então, tem algumas coisas que você deve prestar atenção, porque não tem nada a ver com sorte, tem a ver com boas observações, tem a ver com a sensibilidade, ok? Isso tem muito a ver, o sucesso ou o fracasso nessas escolhas. As pessoas, é muito comum me perguntarem, pastor, por que tem tanto divórcio? Por que é que as pessoas se divorciam tanto, né? Principalmente hoje em dia. Bom, eu acho que a pergunta está um pouquinho equivocada. Eu acho que a pergunta certa não é por que as pessoas se divorciam. A pergunta certa seria por que essas pessoas se casam? Qual é a motivação que faz com que elas se unam? Por quê? Porque o que é o divórcio? O divórcio é uma força empregada, ele só acontece quando a força empregada para separar é maior do que a empregada para unir. Todos os casais enfrentam oposições. Todos os casais enfrentam adversidades. E muitas vezes há uma força muito grande empregada para separar um casal e não separa. E há uma força bem menor, né, empregada para separar um outro casal e esse casal se separa. Então, a questão é o seguinte: a força empregada para separar não é tão importante. O importante é a força que os une. Todas as vezes que a motivação, que a força que une um casal, ela é densa, ela é forte, ela é firme, ok? A probabilidade desse casal vivenciar um divórcio, ela é muito pequena. Então, o que me parece é que o motivo pelo qual as pessoas se casavam há tempos atrás eram muito mais fortes. Os critérios que as pessoas usavam para se casar, certo? A força e habilidade que essas pessoas, né, do passado tinham para gerenciar problemas, para digerir coisas, para administrar emoções, eram muito melhores do que as atuais. Então, as pessoas eram mais fortes, os relacionamentos duravam mais. Hoje as pessoas são mais frágeis e os relacionamentos duram menos. É mais ou menos isso, ok? Então preste atenção no Salmo 90, o verso 2 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu gostaria de fazer uma aplicação desse texto, né, numa ótica de que a maturidade precisa chegar em algum momento à sua vida. E mesmo que ela não chegue numa totalidade, mesmo que ela não chegue num nível de domínio tão grande, tão forte, é importante que ela seja, né, que ela chegue e que ela tenha liberdade para crescer,
em você. Ou seja, ela vai te alcançando, ok? A cada dia que passa, o seu coração, a sua mente, ela vai ficando mais sábia, mais apta, ok? Ao contrário do que eu vejo em algumas pessoas, o tempo vai passando e elas vão ficando mais rígidas, elas vão ficando menos tolerantes, elas vão ficando mais inflexíveis, tá certo? E isso é um ambiente cujo qual relacionamentos não conseguem se manter. Não há um relacionamento que dure muito numa mente inflexível. Por quê? Porque pessoas são falhas, pessoas vão cometer erros, pessoas vão cometer enganos, quer intencionalmente ou não. Mas nós precisamos ter a maturidade para fazer a leitura, para entendermos como as coisas funcionam. Se não for assim, vai ficar muito difícil. Eu vejo pessoas que saem de um relacionamento, que vão para o outro, que vão para o outro, que vão para o outro. Inevitavelmente é só olhar para essa pessoa e você vai ver que há um problema nela. Alguém que não se dá bem com ninguém, não tem como todos estarem errados. A pessoa precisa mudar seus conceitos, seus valores, seus posicionamentos, suas posturas. Porém, a mudança não é um ambiente agradável nem para a mente. O que a mente quer fazer são coisas que consumam do corpo menos energia, menos esforço. Por isso, o que é mais fácil fazer? Aquilo que nós já estamos acostumados, tá certo? É muito mais fácil deixar uma garrafa de água vazia ou quase vazia dentro da geladeira do que receber da mente um comando de que você vai ter que ir ao filtro ou à torneira, encher aquela garrafa de água novamente, colocar dentro da geladeira para que outras pessoas também possam utilizar. Você vai gastar energia, tempo, certo? Então o que a mente diz? Deixa a garrafa d'água vazia aí dentro. E outra pessoa que vier com sede não terá água para beber, tá certo? Mas ela que encha. Então mudar é um grande desafio. A mente, ela luta para repetir comportamentos, porque isso faz com que se gaste menos energia, é menos esforço, e aí é que está o grande desafio. Por isso que pessoas, elas querem mudar, sim, elas querem, elas gostariam de mudar, elas sabem que a mudança traria um bem-estar para ela, para seu cônjuge, para seus filhos, para sua família, para todo o ambiente, mas como ela vai mudar? Bom, algumas pessoas acham que essa pessoa precisaria de um toque de Deus para uma mudança, de que Deus vai transformar essas pessoas. Bom, eu não gosto de um modelo único não, mas eu vou dizer a você, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai-vos mediante as ferramentas que você vai receber, mediante as pessoas que você vai conhecer, mediante tudo aquilo que Deus vai usar, que está ao seu redor, com o propósito de te amadurecer, certo? É importante que você se transforme, ok? Se transforme com tudo aquilo, com todo esse aparato que Deus tem colocado ao seu redor, com todas as lives que você tem visto, com todos os aconselhamentos que você tem recebido, com todos os coaches, pastores, literaturas, entrevistas, programas e tantas coisas cujas quais você tem acesso. Qual é o propósito disso? Isso é fazer com que você se transforme. Você pegue isso, coloque dentro de você e estabeleça um ambiente de transformação. O grande problema é que as pessoas estão aguardando Deus sair de seu trono, deixar tudo, vir aqui e dar uma regulada na sua mente. Não é assim que funciona, tá certo? Então pessoas precisam entender isso. Elas querem mudar, sim, mas mudar não é fácil, principalmente para indisciplinados.
principalmente para aquelas pessoas que não conseguiram ainda estabelecer um ambiente de disciplina para suas coisas, para a sua vida, para a sua realidade. Quando nós olhamos tudo isso, nós vamos descobrir o quê? A dificuldade que essas pessoas têm de melhorarem como indivíduos. Nós queremos melhorar o casamento, sim, mas o que é o casamento? O casamento é a casa, os móveis. Os móveis têm problema? A casa tem problema? Você já teve alguma discussão da porta com a maçaneta? Você já teve alguma discussão da geladeira com o fogão? Do sofá com o tapete? Da TV com o ar-condicionado? Não. Ok? Os problemas estão nos indivíduos, nas pessoas que estão ali dentro. Ou seja, se nós criarmos uma saúde emocional para um homem e criarmos uma saúde emocional para uma mulher, inevitavelmente o ambiente onde essas pessoas vão estar inseridas, ele será mais sadio, tá certo? Por isso é que eu disse que o relacionamento conjugal, ele é tão complexo. Por quê? Porque se você tenta manter um relacionamento de amizade e esse relacionamento não é bem sucedido, o que você faz? Você pode simplesmente identificar que aquela pessoa não faz parte do seu cotidiano, não faz parte do seu convívio. Então você, certo? Busca afinidade em outras pessoas. Aquela pessoa vai fazer parte, certo? Da sua vida, como alguém que é seu conhecido, que você encontra de uma forma, né, num ambiente casual, lá uma vez ou outra, numa festa, num shopping, num bairro, numa padaria, certo? Nesse tipo de ambiente. Mas essa pessoa, ela não vai ser introduzida no seu nível de intimidade, né? Ou íntimo, e principalmente no ambiente conjugal. Tá certo? Então me parece que são nessas escolhas pautadas em ambientes superficiais que me incomodam. Por quê? Porque o que eu estou vendo é, as pessoas não têm noção o que é o casamento, qual é o nível de importância que ele tem, não só para o casal, mas para o coletivo, tá certo? Quando você tem sucesso no casamento, você manda uma informação para o ambiente coletivo. Certo? Você manda uma informação para o ambiente coletivo de que o casamento é bom, que ele é saudável, que dá para viver a dois, que não é fácil, mas vale a pena. Mas todas as vezes, certo, que o divórcio se estabelece numa união, inevitavelmente a propaganda do casamento, ela é negativa. Tá certo? Então o casamento não tem só a ver com você. Tá certo? Ele pode ter até só a ver com você quando você casa, mas você não tem noção do prejuízo que ele causa com a separação, com o divórcio. Tá certo? É assim que funciona. Então, se nós olharmos para isso com um pouco mais de equilíbrio, certo? E de seriedade, eu te pergunto, se hoje você ganhasse 10 milhões de reais, a quem você pediria conselhos para administrar esse dinheiro? Quando você vai pegar seu carro e vai botar no seguro, que tipo de companhia? De seguradora? Ou que tipo de cooperativa você vai fazer parte? Provavelmente você vai buscar informações em ambientes de investimento, certo? De pessoas que já tiveram boas experiências, que têm conhecimento na área, uma empresa que presta esse tipo de serviço de seguro, que seja uma empresa confiável. Ou seja, para as coisas que têm valor para você, você sempre vai buscar bastante informação. Mas aí eu te pergunto, quando chegar na hora do casamento, como é que você trata isso? Na hora de casar com alguém, tá certo? Bom, esse alguém tem passado. Quem fez parte desse passado? Seria bom você dar um pulinho lá,
voltar ao passado dessa pessoa. Não voltar no tempo, você não tem como fazer isso. Mas buscar informações sobre relacionamentos anteriores, descobrir o que acontecia neles com essa pessoa. Essa pessoa era uma pessoa que traía outra pessoa. Essa pessoa era uma pessoa que usava de violência. Qual era o comportamento dessa pessoa com um ex? É assim que funciona. Mas as pessoas não fazem isso. Por quê? Porque o casamento para elas não tem muita importância. Se fosse grana, certo? Se fosse um bem que ela desse valor, aí ela procuraria, né, um local especializado, ela olharia, né, a reputação, ela olharia o passado, ela gostaria de saber, tá certo? Mas não. Né? Às vezes você vai comprar alguma coisa na internet, mas o que você faz? Você vê os comentários, o nível de satisfação, as estrelinhas, mas as pessoas não fazem isso com o casamento. Elas deveriam ir conversar com seus parentes ou os parentes da pessoa cuja qual você quer se casar. Não é cuja qual você se casou, tá certo? É cuja qual você planeja se casar. Essa é a mente evoluída. Qual é a diferença da mente do pobre para a mente do rico? Eu não estou falando só de grana, mas a mente. Vamos usar o dinheiro porque fica mais fácil. Como é que o pobre, como é que o rico pensa quando ele vai gastar? Por que é que eu vou gastar? Essa é a pergunta do rico. Qual é a pergunta do pobre? Por que é que eu gastei? O rico faz uma avaliação antes de fazer. O pobre faz uma avaliação depois que fez. Você está entendendo? A diferença da mente rica e da mente pobre é exatamente isso. O rico, ele pensa antes. O pobre, ele pensa depois. E aí, né, esse aqui consegue evitar muitas coisas. Esse aqui precisa lidar com muitas escolhas erradas, que esse aqui não sofreu. Então as pessoas precisam fazer isso. Por quê? Porque inevitavelmente, principalmente você, que a sua vida é pautada na palavra de Deus, você é crente, você frequenta uma igreja, você é uma pessoa extraordinária, beleza, isso significa que você vai morar no céu. Agora, vida na terra, você precisa mais do que fé, certo? Você precisa mais do que graça. Graça é um favor que não se merece. A fé é abstrata, certo? Vamos tratar dessa forma, certo? Agora, as coisas deste mundo, desta terra, você precisa aprender a escolher, a selecionar, a estabelecer um padrão que te agrade. Não existe regra, gente. Cuidado com essas pessoas que estão dizendo para você ser feliz, você tem que fazer isso, para você escolher a sua pessoa, a sua alma gêmea. Não acredite nisso, isso é altamente personalizado. O que pode satisfazer um, pode não ter nenhuma satisfação para o outro. Você está entendendo? Tem homens que vão viver tranquilamente, muito feliz, com uma mulher que não sabe cozinhar. Ok? Tem outros que, se a mulher não cozinhar, para ele vai ser um martírio. Entende? Então, quais são os valores? O que é importante para mim? A pessoa vai casar? É comigo. Então, sou eu que tenho que avaliar essa pessoa, olhar essa pessoa, saber do passado. Essa pessoa tem passado. Quem ela namorou, como ela viveu, como é que é. Ela quer trabalhar, ela não gosta de trabalhar, entendeu? Tem algumas doenças hereditárias na família dela. Ela é alguém que é estéril porque eu sonho em ter filhos. Então, se eu sonho em ter filhos, eu não posso casar com a pessoa estéril. É meu sonho, é ter filhos. E eu não quero adotivos, eu quero meu. Então, eu preciso fazer um teste de fertilidade antes, entendeu? A mente rica,
e não depois. O que as pessoas estão fazendo é sempre depois. Eu caso primeiro, depois eu vejo se dá certo. Entendeu? Ah, pastor, mas fulano mudou, se transformou. É verdade, pessoas mudam e se transformam de verdade. Isso pode acontecer. Mas a grande maioria das pessoas já davam sinais anteriores. Se você tivesse consultado relacionamentos anteriores dessa pessoa, às vezes você descobriria. Ah, deu certo, namorei ele 2 anos, mas não deu certo, o primeiro ano foi legal, mas depois foi fazendo isso, foi ganhando liberdade, foi fazendo aquilo. Você sabe que é quase um padrão que pode se repetir com você. Não necessariamente vai se repetir, mas pelo menos você vai ter informações, armas para estabelecer limites. Entende? Então, inevitavelmente, pessoas se transformam. A idade transforma as pessoas. Entendeu? Crises, problemas, pessoas o tempo inteiro elas estão em transformação. Então eu tenho 32 anos de casado, eu não sou o mesmo Cláudio de 20 anos atrás, não, meu físico não é o mesmo, meu cabelo não é mais o mesmo, eu vivi a maior parte da minha vida, certo? Sem barba, entende? Eu não usava óculos, tem uma série de coisas, certo? A testosterona diminui, você fica um pouco mais rabugento, você ronca, aparece uma barriga, você fica um pouco mais ranzinza, tá certo? Menos, muitas vezes, tolerante. O que é isso? Isso é mudança, ela acontece. Isso é perfeitamente normal, ok? Agora, tem coisas que as pessoas já davam sinais, porque deram sinais com outras pessoas, mas você não estava nem aí. Você não olhou. E agora, você quer pegar essa pessoa, que você entrou com ela num ambiente que a Bíblia te orientou, que seria vitalício, tá certo? E agora você quer largar essa pessoa. Entende? Por quê? A mente é pobre. Ela faz primeiro para pensar depois. Ah, pastor, mas ele me traiu. Bom, ele te traiu. Por que ele te traiu? Ela te traiu. Por que que ela te traiu? Bom, aí você vai dizer para mim, pastor, não interessa. Não interessa. Nada justifica a traição. É claro que não justifica. Não tem nada que justifica. Mas explica. Entendeu? Explica. Se você deixar seu cônjuge muito tempo sem suprir dele uma necessidade, um prazer sexual que ele, certo? Que você deve a ele, porque é verdade. Eu não estou aqui para dizer quantas vezes, mas que se deve. Vamos imaginar aqui que você deixou seu marido 8 meses sem sexo, ou sua mulher 8 meses sem sexo, e eles traíram por causa de uma demanda sexual que não foi suprida. Justifica? Não, não devia ter traído. Devia ter até terminado primeiro e arrumado outra pessoa depois. Tá certo, mas traiu. Aí você vai dizer para mim que o indivíduo que não supriu essa necessidade, ele é inocente. Não. Ele não é inocente. Ele não é. Deus não vai pegar o culpado e tomá-lo como inocente. Não vai. As pessoas estão brincando com essas coisas. Entendeu? Quando alguém vem me dizer assim, não, eu estou livre. Sabe, eu estou livre. Porque ele me traiu. Bom, tá certo. Quem sou eu para julgar você? Mas eu tenho algumas perguntinhas que eu gostaria de fazer. Pelo menos a ele. Sabe? Por quê? Porque cada crime ou cada motivação acaba trazendo uma penalidade. Tá certo? Então, você que às vezes consegue entender. Pô, o cara roubou um saco de arroz de 5 quilos. Nossa, isso é um absurdo. Ele é um ladrão, sim ou não? Ele é um ladrão. Ele é um ladrão. Não interessa se ele roubou um saco de 5 quilos de ouro ou um saco de 5 quilos de arroz. Mas quando você descobre
que ele não tinha nada na casa dele para roubar o arroz, explica. Não justifica, mas explica. Ele deixa de ser ladrão? Não. Ele não deixa de ser ladrão. Então as pessoas, às vezes, ela tem um pouco de dificuldade de entender isso, de se reajustar, tá certo? Porque hoje nós estamos numa cultura onde as pessoas estão ensimesmadas demais, tá certo? É cada um pensando no seu umbigo, na sua satisfação, no seu prazer. É como se tudo girasse em torno de você. Tem que ser feito da sua maneira, tem que ser feito do seu modo. O perfil dominante me parece que cresceu muito nos últimos anos, principalmente no ambiente feminino, principalmente. No ambiente masculino, ele já estava instaurado há muito tempo e muitos homens fizeram muito mau uso desse perfil dominante, não permitindo com que as mulheres fossem parceiras, amigas, coadjuvantes, certo? E que caminhasse com eles no mesmo nível de resolução, tá certo? Sempre ajudando. Por quê? Porque a tendência da vida é unir pessoas diferentes. Esse é o propósito. Por quê? Porque imaginemos que precisa se fazer alguma coisa com madeira na casa e um homem carpinteiro fosse casado com uma mulher carpinteira, certo? Seria legal, os dois podem resolver. Mas imaginemos que precisávamos de uma solda, porque o portão caiu. Estou usando um exemplo assim só para vocês entenderem e ficar mais fácil. Mas aí, naquela família, os dois são carpinteiros. Você não tem nenhum serralheiro, então não há habilidade nenhum dos dois para resolver o problema do portão. Eles conseguiram resolver o problema, certo? Da estante, da porta, da carpintaria, mas não da serralheria. Mas quando uma carpinteira se casa com um serralheiro, aí as coisas são diferentes. Aí ele não sabe mexer com madeira, ela não sabe mexer com ferro. Então, quando o problema com o ferro aparece, ele está apto para resolver. Quando o problema com a madeira aparece, ela está apta para resolver. Então, às vezes, um é paciente, o outro é dominante. Então, às vezes, o rompente, a decisão, a força do dominante aparece para resolver um problema. Às vezes, a paciência, a demora, tá certo? Do paciente, a leveza do paciente é utilizada para resolver um outro tipo de problema. A grande questão dessas coisas é que as pessoas chamam essas diferenças de defeitos. E isso é um grande problema. Então eu costumo dizer que as pessoas não estão casadas com a pessoa errada. Elas estão agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. Ok? Bom, já estou com 37 minutos aqui. Deixa eu pegar aqui ativar os comentários e chamar alguém que queira fazer alguma pergunta concernente a relacionamento, a desafios de viver a dois. Se você desejar fazer isso, a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente e uma boa pergunta pode gerar uma boa resposta e trazer, certo? Clareza, leveza para muita gente. Vamos lá? Quem quer fazer pergunta, diga eu quero e eu chamo você. Não sai daí, nós estamos terminando 20 minutinhos, vai ficar gravado sim. Ok? Eu, pastor, fui a Elineide. Eu acho que é isso, estou chamando você. Que é bem aleatório. Eu pego aqui, coloco o dedo e vai embora. Tá certo? Vamos embora, Elineide. Eu acho que é isso. Entre ao vivo conosco e faça a sua pergunta. Vamos lá. Elineide. Se não quer, recuse aí, por favor. Já aparece a mensagem para mim e eu chamo outra pessoa. Vamos lá. Bom, eu vou chamar outro.
Se a Elineide entrar depois, a gente acaba respondendo, conversando com duas pessoas. Chamei mais alguém aí. Vamos ver se entra ao vivo conosco. Oh, meu Deus, hoje está na demora, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está cheio de gente pedindo. O Elineide não está conseguindo participar, certo? Eu chamei outra pessoa também não. Agora vem cá, Andreca. É isso? Eu acho que é isso. Andreca Silva. Chamei mais uma. Vamos ver se alguém entra aí, ao vivo conosco, para participar. Se não der, eu vou pedir você. Opa! Boa Boa noite, noite. pastor. Boa noite. Diga seu nome, de onde está falando. Eu estou falando de São Pedro da Aldeia, região dos Ok, Lagos. seu nome? Meu nome é Andressa. Andressa, beleza. Andressa, só um minutinho. Vou Você virar é aqui. que está aí com a TV, é isso? A minha filha vai virar aqui para Não, mim, então pastor. tá bom. Quem está do outro lado, quem é aí, porque entrou outra pessoa conosco É a também. minha filha que está aqui do meu lado. Não. No vídeo aqui eu também tenho outra pessoa tentando entrar. Ah, tá. Só um minutinho para ver. Boa noite. Boa noite. Bom, enquanto o pessoal do lado aqui está tentando entrar, vamos lá. Fala com a gente, faça a sua pergunta. Então, pastor, eu sou casada há 23 anos, né? E eu, graças a Deus, assim, a gente, lógico, não é um casamento perfeito, ninguém Isso. tem, né? Mas a minha dificuldade, assim, o meu marido, ele é muito reservado. E ele não divide, assim, os problemas dele com a gente. É muito difícil ele deixar a gente ficar sabendo dos problemas dele, né? Assim, eu acho que deveria ser dividido, né? E muitas das vezes a gente acaba não se entendendo por esse motivo, sabe? Porque eu acho assim, eu acho que ele deveria dividir mais as coisas dele comigo, sabe? E ele não divide. Não é problema assim, ai, graças a Deus, a gente não tem problema de traição, essas coisas, né? Eu confio muito nele, eu acredito que ele também confia em mim. Mas assim, eu gostaria de assim, que eu conseguisse ajudar ele também, porque eu acho que a gente conversando um com o outro, eu acho que a gente não precisa nem pedir ajuda fora, né? Deixa eu te E fazer aí, uma sim, o meu pergunta. problema é esse, ele não divide, sabe? Tá. Ele quer guardar tudo pra ele e acaba, eu tô vendo que ele tá ficando doente com isso, sabe? Agora sim, é a pergunta que eu ia te fazer, porque o que eu ia te perguntar era o seguinte: ele tenta resolver tudo sozinho, que é o que você está E, me dizendo, sem compartilhar. Tá é. bom? Primeira pergunta: ele é um bom gestor? Ele consegue resolver as coisas ou se atrapalha? Não, Então tá bom. ele Então ele é tenta, alguém. tipo assim, de todas as formas resolver. Então ele resolve, tá certo. Só que o que você está me dizendo é o seguinte: você está vendo que para resolver tudo isso ele está com uma sobrecarga, certo? Isso, Que você está notando que ele está adoecendo, que o comportamento dele está mudando, que algumas coisas estão acontecendo. Então você, como companheira, está querendo fazer com que ele divida. É isso? isso, Tá. isso. Bom, vamos lá. Você é casada há quanto tempo? 23 anos, faço 24 esse ano, dia 7 de abril. Ele sempre foi assim. Sempre foi assim, só que de um tempo para cá, depois que os nossos filhos cresceram, meu filho vai fazer 14 e minha filha tem 19. Ele tá muito assim fechado, ele fala só pouca coisa, ele não é de ficar expondo nada, mas eu sinto que ele tá adoecendo com isso, sabe? Ok. Até mesmo assim, quando ele vai ao médico, ele não me passa as coisas que estão acontecendo com ele, sabe? Ele tá bem assim, mais fechado. Então, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei qual é a dinâmica da sua casa. Hoje mora só você e ele? Não, quem é Não, que mora com vocês? a gente mora os quatro, Mora os os meus quatro. filhos e ele. Tá certo. É. Tá bom. Eu diria a você, você já buscou um bate-papo com ele sobre isso?
Já procurei, tipo assim, ontem, por exemplo, ontem aconteceu um negócio e eu fui até ele e falei, não, você tem que desabafar, sabe, assim, mais assim, por parte do trabalho, né? E ele falou alguma coisa, eu pesquei alguma coisa, lógico, mas assim, ele não falou com clareza o que estava acontecendo, né? E só que eu falei assim, gente, você estudou tanto, você já é vencedor pelo até onde você chegou. Se hoje a pessoa, no caso que ele trabalha, não quer mais, pô, segue a vida, sabe? Não tem que ficar esperando mais nada de ninguém, né? Eu penso assim, eu acho que ele estudou muito, ele é uma pessoa muito inteligente, ele é muito trabalhador, sabe? Ele conseguiu alcançar aonde ele está hoje, ele conseguiu alcançar muita coisa com o esforço dele. E se a pessoa que ele trabalha não quer valorizar, eu acho que é hora, tipo assim, que eu acho, pensa assim, pastor, uma porta se fecha, mas com certeza outras se abrirão. É o grande. Principalmente ele é uma pessoa muito boa, ele é uma pessoa boa, é uma pessoa que ele dá a vida pelo outro, entendeu? Se ele tiver que tirar a roupa do corpo para ajudar, ele vai ajudar. Só que tem pessoas que não reconhecem isso da É, gente. mas a grande questão não é o problema que ele enfrenta. A grande questão é o seguinte, é que ele tem um perfil cujo qual o impede de compartilhar. Provavelmente é Isso. alguém introvertido, tá certo? Deixa eu entender uma coisa. Ele tem amigos, compartilha com os outros e não compartilha com a esposa, ou ele é o cara que não compartilha com ninguém? Não, ele não, ele tem amigos, né, que eu acredito que ele possa confiar, mas ele não compartilha com ninguém. Ele é fechado, até as pessoas que trabalham com ele, que eu tenho conhecimento, que tipo assim, que eu conheço, que eu falo, ele fala, Andressa, o Cleiton é muito fechado, ele não fala com ninguém, ele é na dele, ele não É, fala, sabe? E pessoas já repararam isso nele, que ele está com uma sobrecarga muito grande e que ele poderia talvez dividir isso com outras pessoas também, mas ele não fala. Ele só escuta, né? Ele só escuta, escuta aquilo e guarda para ele e não expõe. Ele não expõe as coisas dele. E eu tenho observado muito, pastor, ele está muito, assim, eu sinto que ele está uma pessoa triste, uma pessoa que não tem mais alegria, tipo assim, ele não tem mais aquela coisa de, sabe, de sorrir, de viver, sabe? E isso aconteceu desde quando a mãe dele, a gente teve que se mudar para poder cuidar da mãe dele. E a mãe dele veio a falecer, mas antes disso, ele pegou a Covid, e depois da Covid, aí ninguém conseguia entender por que ele estava daquele jeito, porque ele emagreceu muito, ele ficou muito para baixo. E aí, uma vez, um médico, que eu falo que sempre tem um anjo bom, né? sim. E o médico chegou e falou assim, virou para ele e falou, tem alguma coisa acontecendo com o senhor, não é normal o senhor ficar desse jeito. E aí ele virou na minha frente e falou assim, foi a única vez que ele abriu, ele falou assim, ah, doutor, eu chutei o balde. Aí o médico falou assim, mas chutou o balde como? Ele, depois que eu fiquei sabendo que minha mãe estava com câncer, eu parei, não tomo mais meus remédios, que ele é diabético, né? Eu não tomo mais os remédios direito. E aí, nesse dia, eu fiquei muito furiosa com ele, que eu falei assim, você está sendo egoísta. Você está sendo egoísta. Você não está pensando em mim, não está pensando Olha nos seus só, filhos, porque eu cuidava da mãe olha dele. só, deixa eu te falar uma coisa aqui para mim adiantar você. Seu marido precisa de um profissional da área psicológica. Você está entendendo? Você Eu não vai também conseguir resolver. acho. Você não vai conseguir resolver isso, por quê? Porque você me narrou que ele é um cara introvertido, você me narrou que ele teve uma perda muito grande, que foi a mãe, tá certo? Então, É, inevitavelmente, ele precisa de ajuda de um profissional. Condicionar essa ajuda à oração, ok? É o que eu te eu oro recomendo, muito. certo? O que a terapia não conseguir resolver, a oração resolve. O grande desafio de tudo isso é que até hoje, século XXI, tem gente que acha que terapia é para gente doido, tem gente que acha que psicólogo é médico de maluco, que psiquiatra, se você tomar um remedinho para ficar mais calmo, é porque você está doido. Então, eu vou te falar uma É coisa. verdade. Primeiro, dá uma ajoelhadazinha aí nos pés do Senhor e fala, Senhor, abra a mente do meu marido, porque ele precisa de um tratamento.
tá certo? E o tratamento e a Tá bom. oração, eu acho que é o caminho para cujo qual você alcançar a sua vitória, tá bom? Um grande abraço, Amém. Deus abençoe aí, graça e Um paz. abraço. Então, Obrigada, pastor. Obrigada, pai. clique aí nesse xizinho, tá certo? Espera aí. Ah, tá. Já achei. Tá bom. Obrigada, Eu que pastor, pai. agradeço. Tudo de bom. É isso aí, gente. Gente de verdade, com problema de verdade, tá tudo tranquilo. É só nós entendermos que nós somos seres humanos e precisamos, como seres humanos, de recursos, ok? Materiais, emocionais e espirituais, ok? Isso é você, espírito, alma e corpo. Então, você tem demandas do corpo, materiais, demanda da alma, emocionais e demanda do espírito, espirituais. Tá certo? Vamos lá, vou chamar uma só. Isso, vamos lá. Chamei. Vamos ver se entra. Muitos homens são introvertidos, você tem que ir gradativamente ganhando terreno, tem que ter muito cuidado com as observações que fazem, tá certo? Boa noite. Boa noite, pastor. Ai, que alegria. Diga seu nome, de onde você É, está falando? eu tenho uma... Eu sou de Recife, Pernambuco. Meu nome é Jacilene. Seu nome? Jacilene. Seu nome, Darcilene. Faça a sua pergunta. Pastor, eu cobro muito do meu esposo, assim, as coisas para ele. E ele sempre diz que eu cobro muito ele como mulher. Mas, assim, tipo, sair, né, buquê de flores. Aí eu queria saber como é que eu devo fazer para não cobrar tanto ele. Ou se eu tô certa, se Bom, eu tô errada. bom, presta atenção. Vamos lá. Primeiro é o seguinte: daquilo que ele já faz que você não cobra, você entende que ele faz muita coisa? Faz, faz. Tá. Então, ele já supre boas demandas sem a necessidade de você pedir. Sim, algumas coisas. Assim, para sair, sempre mais sou eu. Assim, coisas de casa ele me ajuda. Com as crianças ele me ajuda. Mas eu cobro muito para sair, os dois. Ele gosta muito de sair em família, eu e as crianças. Tá. Então, ele tem. Me parece que o que você está tendo a necessidade é um pouco mais de romantismo, um pouco mais de vocês dois, é um pouco mais de uma Isso, pauta, certo? De um diálogo que seja só você e ele. É um cinema, é e um sorvete, é uma coisa simples, é isso? sim, sim, isso. Tá bom. Você tem logística para deixar as crianças ou não? Tenho, Então tenho, você tem logística, tá? tenho. Então vamos lá. Inicialmente, eu te recomendo a fazer um dia especial por mês, hein? Em casa ou sair? Aí, vamos lá, vamos ao cinema, entendeu? Porque homens, não só homens, mas pessoas precisam ser estimuladas. Então, o que ele gosta de fazer? Entendeu? Seu marido gosta de futebol e você odeia. Seu É, marido, vamos dizer que seja assim, você está entendendo? Ele gosta de um sim, futebol. Se você chamasse ele para ir ao futebol, ele até iria, só que você odeia, tá certo? Só que você está educando o seu marido a sair, a criar o hábito de sair. Então, às vezes, para educar essa pessoa, você vai ter que, no início, certo? Agradar mais ela do que você. Então, seria bem legal você descobrir os lugares que ele gostaria de ir com mais facilidade e criar um ambiente para que ele pudesse ir, mesmo que não te agrade. Você tolera e entenda que o que você está fazendo é domando o animal, entendeu? entendi, Não tô, vamos entendi. dizer, o animal numa visão, entendeu? Você está oferecendo. Tô O cara dominando a gosta de futebol. fera. Exatamente, isso aí. Então você está fazendo isso. Ok. Outra coisa, todas as vezes, aí depois disso,
você intercala com alguma coisa que você gosta. Vamos ao cinema rapidinho? Vamos a um sorvete rapidinho. Todas as vezes que ele fizer alguma coisa de bom nesse sentido, você recompensa ele. Igual a Foquinha. Faz uma malabarismo e vai para o cantinho e joga a sardinha na boca dela. Entendeu? O que ele gosta? Uma noite de sexo legal, uma comidinha boa, alguma coisa, você dá um bônus para ele. O que você está fazendo? Sempre que ele fizer. Sempre que ele fizer. Tipo para um agrado. Exatamente. Já o inconsciente dele, mesmo que não seja consciente, quando você disser para ele, vamos sair, o inconsciente dele sabe que terá uma recompensa. Que será agradável, Entendi. que será legal, que será isso. Só que, por exemplo, o que você está me descrevendo provavelmente é um homem num perfil diferente do seu. Tá certo? Às vezes cansado, desanimado, uma série de coisas, com problemas hormonais. Tem uma série de fatores que baixam essas coisas. Vocês têm quanto tempo de casado? 12. Então, se você fizer isso, você está treinando ele. Ao treinar ele, você vai descobrir duas coisas. Primeiro, que você é um excelente treinador. Isso vai te dar uma satisfação danada. Certo? Segundo, porque você vai ter um marido extraordinário. E já, certo? Ele vai estar percebendo tudo isso. E o melhor de tudo isso é que o círculo de amizade cujo qual você está inserido vão conseguir também fazer a leitura de tudo isso. Treine este homem. Às vezes o homem só precisa de uma mulher que saiba treiná-lo, domá-lo, certo? Oferecendo recompensas, fazendo que Deus te abençoe nessa jornada. Espero um dia encontrar com você e você, certo? De repente, você mora onde? Eu moro em Recife, Pernambuco. O senhor já veio para a igreja que eu faço parte, na Advec. Então, o que acontece é o seguinte. Daqui um dia eu vou estar por aí fazendo um show que diversas vezes eu já tive aí no Guararapes, algumas vezes, e eu vou encontrar com você lá e falar, ai, pastor, esse é aquele que não queria sair. Agora nós conseguimos alinhar isso, tá bom? Vou dizer sim. O seu marido não chame o que o seu marido está fazendo de defeito. Chame de áreas de desenvolvimento. Você precisa desenvolver a área de relacionamento social com o seu marido, tá bom? Tá bom, obrigado, pastor. Um abraço, Foi Deus um prazer abençoe. e uma honra. Valeu, Fique com prazer foi Deus. meu. Dá um clique no xizinho aí que eu vou falar com mais uma pessoa. É isso aí, gente de verdade, falando, certo, de uma forma madura, de suas necessidades, suas demandas, e nós vamos aqui tentando responder, tá certo? Vamos lá, chama eu. Rapaz, não tem um homem aqui para chamar, meu Deus. Vou chamar aqui. Dona, sei lá, Dona Mari, sei lá. Vamos ver aí quem é que vai entrar com a gente. Boa noite. Boa noite. Meu Deus, é eu. Boa noite. Boa noite, paz do Senhor, pastor Cláudio Duarte. Rapaz, diga seu nome, de onde você está falando. Daniele, de Itajaí. Itajaí, terra boa. Certo? Vamos lá, ao lado aí de Navegantes. Vamos lá. Faça a sua Então, vamos pergunta. à minha pergunta. A minha pergunta é já sobre outra situação, fala mais sobre chamado. Okay. Há algum tempo atrás eu recebi uma revelação aonde dizia que os nossos chamados eram diferentes, era separado um do outro. Seu marido e você? Exatamente. Tá. O que você faz hoje na igreja? A princípio, eu estou parada um pouquinho, mas eu faço parte do ministro do louvor. Ok. Seu marido faz o que na igreja? Nada. Tá certo. Mas o chamado dele é de pastor. Bom, essa é a sua fala. Essa é a sua fala. Bom, não tem problema nenhum. Eu acho. Você viu quando eu estava falando no começo que é muito legal quando a vida aproxima pessoas diferentes? Você imagine se vocês dois cantassem. Quem é que ia pregar na igreja e ia apacentar? Então, sim.
um apacenta, o outro canta, um ensina, o outro recebe, um ora, certo? O outro tem um trabalho de libertação. Não tem problema nenhum, ministerialmente, vocês terem chamados diferentes. Tem um chamado que vocês têm que é maior do que esse chamado ministerial, que é o casamento de vocês. O casamento sobressai ao chamado ministerial, entendeu? Então, o que vocês têm que entender, não tem problema nenhum uma palavra como essa, olha, vocês têm chamados diferentes, isso não separa vocês, isso coloca vocês no mesmo lugar, trabalhando para o mesmo reino. Eu fiquei um pouquinho preocupada porque ela falou assim que o meu chamado era junto com o meu filho, que viajaríamos do Iapoque ao Chuí, que Deus levaria nós a nações e tal. Mas ela falou assim, mas eu não vejo o teu esposo junto com vocês. E aí eu fiquei Mas qual preocupada. É o problema disso? Não tem problema nenhum. Um pouquinho de medo. Não, mas não tem problema nenhum nisso. Por exemplo, hoje eu estou aqui, ó, eu estou aqui. Minha esposa está viajando para pregar. Às vezes, eu viajo para pregar e ela está. Não necessariamente precisam estar juntos. Preste atenção. Estar do lado da pessoa o tempo inteiro não significa que as pessoas estão juntas. Pode significar apenas que elas estão perto. O importante é que seu marido, se isso for acontecer, se essa for uma palavra vinda de Deus, eu acho que ele precisa validar. Você está entendendo? Se esse chamado é seu e de seu filho, seu marido, ele precisa validar isso. Você e seu filho têm que ir até ele e dizer, meu amor, nós temos, eu e o menino, temos esse chamado, assim, 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 assim. Como você vê isso? Ok? E aí ele vai dizer, não, meu amor, eu entendo isso. Porque tem muita gente vivendo desse jeito, certo? O que me parece é que a minha irmãzinha aí é tão apaixonada pelo maridão, certo? Que queria carregar o maridão a tiracolo. Você está entendendo? Deixa o homem viver a vida dele. Aí ele está aí? Ele está aí? Entendeu? Então, o que me parece é isso. Que você gostaria muito que o maridão, certo, é que tivesse com você nisso. Mas, olha, cada um viva seu ministério aí juntos e que vocês completem. Tá bom? Amém. Amém. Obrigada pela palavra. Tchau, tchau. Dá um abraço aí no maridão, viu? Agradece a ele por me permitir entrar aí na casa de vocês com a live. Amém, sempre. A gente está sempre assistindo os vídeos. Agora, há pouco tempo, a gente também prestigiou uma ministração sua aqui na Reviver, da Igreja de Itajaí. Foi muito top. Amém. Muito bom. Grande abraço. Dá um cliquezinho aí no X. Amém. E Deus abençoe. Obrigada, pastor. Tchau, tchau. Tá vendo, gente? Isso aqui é legal, pessoas falando de... E é maturidade, você vê. Olha, eu tenho um chamado, minha esposa tem outro, o marido tem outro, vai trabalhar aqui, outro vai lá. Só que quando é casal, precisa da validação do outro, tá certo? Quando Deus entregar isso, pode ter certeza que ele vai bater um papo com o seu cônjuge, tá certo? Lembra? Deus entregou Jesus Cristo a Maria, mas bateu um papo com José, tá certo? Não foi Maria que explicou a José o que estava acontecendo. Quem explicou a José o que estava acontecendo foi Deus. Tá joia? Um abraço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, gente, deixa eu fazer um anúncio aqui. Eu sei que tem muita gente em Rio de Janeiro. Amanhã, 19h30, eu, pastor Marcos Gregório, pastor Silas Malafaia, certo? Pastor Luciano Subirá. Nós vamos ter o pastor Ezequiel Teixeira, que nós vamos estar no Ministério Apacentar com a abertura do comércio, Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou como presidente, tá certo? Amanhã nós vamos fazer a abertura de 2023. Normalmente o comércio ele faz um café por mês, toda segunda, quarta-feira do mês, tá certo? O café acontece, só que na abertura, excepcionalmente agora em março, amanhã precisamente, nós vamos estar fazendo um culto de abertura. Eu quero agradecer os ex-presidentes, orar, certo? Pastor Silas vai estar falando sobre a importância do comércio, qual foi o seu objetivo original e tudo aquilo que se deseja fazer. Então, você, pastor,
líder, vem estar conosco. A palavra estará sendo ministrada pelo pastor e amigo Luciano Subirá. Ok? Bom, vamos lá. A última pergunta aí. E a gente, né, encerra a nossa live. Chama eu, pastor. Vamos lá, Esther. Esther Cardoso. Chamei você, Esther. A Esther recusou. Oxi. Vamos lá. Cadê? Eu. Peguei um eu aqui que entrou primeiro. Vamos ver o que acontece. Boa noite. Ei. Boa noite. Diga Boa seu noite, nome, de onde você está falando. Rayane. Goiânia. Faça a sua pergunta, Rayane. Eu tô casada, eu sou a figura dominante e o meu esposo também é o dominante. Então a gente vive... Ei, solta! É os meninos. Então a gente vive num atrito, assim, que um quer falar mais que o outro, um quer estar mais certo que o outro, e é difícil ceder, né? De um ouvir. Então, vamos lá. Relacionamento de pessoas com perfis iguais, como o de vocês, dois dominantes, tá certo? Querem que as coisas sejam feitas ao seu modo, à sua maneira, no seu tempo, ok? Eu quero o meu restaurante, eu quero o meu espaço, eu quero a minha voz de comando. Não tem problema nenhum nisso. Só requer dos participantes desse reality show, tá certo? Muita maturidade, ok? Eu acho que vocês deveriam observar algumas áreas e dividir essas áreas inicialmente, ok? Quem é que gere as finanças? A voz mais ativa para finanças? Quem é que administra dinheiro numa casa? Não é homem nem mulher. Quem administra dinheiro numa casa é quem sabe administrar dinheiro. O melhor administrador administra. Você está entendendo? Quem é que administra a outra área, por exemplo, como a educação dos filhos, ou a gerência do lar, ou qualquer outra coisa? Eu acho que dividir um pouquinho isso e dar uma autonomia maior para o outro. Por exemplo, aqui na minha casa, eu sou dominante, minha mulher também. Só que eu também tenho um perfil paciente acentuado. E aí, nós vivemos esse equilíbrio entre razão e felicidade. O que eu aprendi é o seguinte: quando dois dominantes estão juntos, eles têm que revezar entre a perda e o ganho. Eu não posso perder sempre, porque eu não vou tolerar isso, eu vou jogar esse relacionamento para a lua, porque eu não sou dessas que levam e deixam o homem o tempo inteiro ficar fazendo a vontade dele. Mas eu também não sou dessas que vou querer ter razão sempre, porque senão eu vou virar uma chata, uma solteirona, certo? Uma mulher que vai criar os filhos sozinha, porque eu sou casado com uma pessoa que também tem um perfil dominante. Então, se você faz um revezamento, ok? Ora prevalece a opinião dele, ora prevalece a sua. Ora a gente come o frango que eu quero comer, ora nós vamos comer o peixe que ele quer comer. Ora nós vamos na casa da mãe dele, que eu não gosto muito de ir. Ora ele vai ter que ir na casa da minha mãe, que aí também não gosta muito de ir. Certo? Ora eu vou ter que ficar com o filho para ele sair com os amigos. Ora ele vai ter que ficar com os filhos para eu dar uma saída com as amigas. Entendeu? Eu acho que criar esse ambiente de revezamento, onde você se sinta gente pertencente, com voz ativa, porque você é dominante, você precisa disso. Mas, ora, ele se sente dominante, presente, ativo, entendeu? Então, eu acho que é só estabelecer um ambiente de revezamento e vocês vão muito longe juntos. Um grande abraço. Amém, pastor. Dá Obrigada. Um clique aí no xizinho. Deus abençoe. Um grande abraço no maridão. Isso, deixa ela sair. Valeu, gente. Valeu. Eu vou jantar. Ok? Estou esperando meu filho Felipe chegar. Como eu disse, a esposa está viajando.
e ele está chegando aí. E já já nós vamos sair para jantar. Hoje o jantar é com o filhão, tá certo? Ih, cara, pera um pouquinho. Entrou um homem aqui, rapaz, tomara que seja, e a mulher não esteja usando a rede social do marido. Chamei um cara aqui, só mulher na minha live que eu chamei. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se entra. Eu não tinha visto nenhum homem. Agora até vi um outro aqui, Juliano, mas esse que eu chamei. Vamos ver se ele entra aí com a gente ao vivo para me conversar com o homem, meu Deus. Agora entrou o Tiago aqui, mas ele não pediu para participar. Tá certo? Vamos lá. Tem homem, sim. E eu vou clicar no cara aqui. O cara já deu logo uma voadora aqui. Tem homem, sim. Chamei você, meu irmão. Deixa eu ver quem é. Vamos lá. Pastor. Quem é você? Você foi o que escreveu Tem homem, sim? Maftael. Você é de onde? Eu sou de Recife, na verdade, Caruaru, Pernambuco. Os tubarão tá meio complicado por aí, irmão. Muito, muito, viu? Muito, tá? Aqui é complicado. Vamos lá, faça a sua pergunta, meu querido. Vamos lá. Pastor, como lidar com essa indiferença entre homem e mulher dentro de uma casa? Indiferença. Bom, normalmente a indiferença ela é estabelecida por um nível de silêncio. Ok? Ok. Normalmente a indiferença ela é um ambiente onde já se teve muita diferença, certo? E as diferenças, por não serem resolvidas, acabou separando, porque diferença ela aproxima. Aí você bate aqui, bate ali, bate ali, bate aqui, bate ali, bate aqui. A diferença aproxima. Indiferença separa. Isso. Certo? Aí você já pensa assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar mais nada não, rapaz. Não resolve. Eu vou ficar quieto, tá certo? Entendi. E isso começa, às vezes, com a decisão de um só ficar indiferente. E o outro fica tentando a proximidade. Eu não sei se vocês estão assim, certo? Não. Um tenta e o outro recusa. Uma coisa que eu vou dizer, eu aprendi muito com o senhor a respeito disso, eu acompanho o senhor há anos. E graças a Deus nós temos aquele de sempre, opa, se tem alguma coisa errada, deixa eu recalcular, deixa eu ver se eu estou errado, né, para saber o que é que está acontecendo. Então, se um erra, o outro pede desculpa, né? Então você está descrevendo, você só está buscando uma temática. É isso? Isso. Beleza. Eu achei que você estava dentro dessa situação. Não, beleza. não. Eu tenho alguns amigos que têm essa dificuldade de lidar quanto a isso. Sim, né? sim. E aí, como eu não vivo isso, eu fico tentando entender o que acontece. Mas é isso. É o seguinte, ó. É os dois tentando resolver. Diferença. Ok. Aí, de repente, alguém faz assim, ó. Aí o outro vem de vez em quando e vem aqui, ó. E esse aqui já está indiferente. Entendi. Se não consertar, já o outro faz assim, ó. Para também. Aí fica a indiferença. São indiferentes para sexo, indiferentes para mudança, indiferentes para tudo. Aí o cara já não quer ir para casa, a mulher já fica preocupada na hora do cara chegar. Eles não conseguem fazer atividade nenhuma, os dois juntos. Entendi. Sempre tem que estar mais gente, porque aí a mulher dele está com o grupo das mulheres e ele está com o grupo dos homens. Eles não podem viajar só porque não tem assunto. Se botar numa mesa que só tem 2 cadeiras, eles não conseguem, certo? Então, quando isso acontece, essa rigidez, eles vão ter que fazer uma terapia, pedir uma ajuda, e aí eles vão, de novo, tentar fazer isso, lá uma vez ou outra. Entendeu? Entendi. Graças a Deus aqui não. Eu tenho... A esposa está se organizando para a gente dar uma saída. Aqui, graças a Deus, eu tive que aprender com o senhor a respeito disso, que é uma coisa muito legal, que é, olha, corrige, vê se estás errado, volta um pouquinho lá atrás, faz o retorno, vê o que é que tu está fazendo. E graças a Deus, isso aí foi uma coisa que me serviu muito, porque ela é da mesma forma. Quantos anos de casado? Se eu lhe disser que não temos anos de casado. Sério? Então, olha, nós estamos
se programando para casar esse ano. Estamos se programando para casar esse ano. E esse Mas vocês já vivem juntos? Não, esse é que é mais engraçado. Deixa eu lhe explicar. Ah, Nós somos noivos, estamos se programando. Eu sou de Recife, ela é de Caruaru. Eu saí de Recife, vim morar perto dela, né, para poder concluir essa aliança direito. E o que acontece? A gente sempre teve essa conexão de tipo, olha, deixa eu verificar se foi eu que errei, deixa eu parar, deixa eu pensar, deixa eu fazer toda aquela matéria. E aí eu fiquei pensando, poxa, por que tem esses casais que não conseguem lidar com isso, ou não conseguem ceder, não conseguem, como é que eu vou dizer? Peraí, será que eu errei? Não, não errei não, cada um pro seu lado. Entende? Então, o que nos fez nos aproximar, na verdade, foi isso. Conhecer uma pessoa que soubesse lidar com a forma que eu gosto e ela também lidar dessa mesma forma. Então, legal. assim, foi uma união que foi, eu digo sempre, foi Deus que fez, porque, assim, não tenho o que lhe dizer. Às vezes eu fico de, pô, Deus, como foi isso? Foi encontrar uma pessoa da forma que eu lhe pedi, da forma que deveria agir, da forma que eu gosto, porque assim, nós somos, aqui, como o senhor diz, não existe lobo aqui, na verdade são duas ovelhas. Bom, valeu, irmão. Sucesso aí para abraço. ti, um grande abraço e boa saída aí, viu? Valeu, Aproveite, fique com obrigado, Deus. tchau. Dá um clique aí no xizinho aí. Bom, gente, tá vendo? Agora, Muito legal. Uma pergunta legal, uma pergunta bem pertinente, isso aí certo? aqui. Tá joia. É muito comum nós vemos casais enfrentando esse ambiente de indiferença, certo? Por causa das diferenças, tá certo? É as diferenças não resolvidas que estabelecem um padrão de convívio de indiferença. Não adianta mais, não quero mais, pastor. Ele pode até mudar, mas eu não quero mais. Para mim não faz mais, eu não faço mais questão. Eu já fiz questão, agora não faço mais. Isso é indiferença. Nossa, meu filho não chega. Vamos lá. Cadê? Eu vim aqui para ver se aparecia outro homem para me chamar aqui. Bora, vou chamar uma mulher mesmo. Bota aí. Aí, eu botei aqui. Não sei quem é que entrou, não, que eu apertei aleatório aí. Chamou você. Boa noite. Boa noite. Eu mesmo. Fala pra ele. Opa. Boa noite, Diga seu nome, pastor. de onde você está falando? Eu sou o Eric, sou de Batatais. Eu e minha esposa aqui, a Joseli, Oi. Oi, boa somos noite. casados há 15 anos, mais ou menos. E nós temos um problema. Diga. Ela tem umas amizades, uns amigos que gostam de sair para beber. Ok? E eu não gosto de beber de jeito nenhum. Você não gosta de beber, eu Aí não gosto nós- de sair. Gosto de beber. Sair. Eu não Isso você gosto gosta. de frequentar. Aí eu gosto. Eu não gosto de frequentar esse lugar que eles bebem, porque aí começa a falar alto, aí dá problema no final da noite. Eu não gosto disso. Eu gosto de um lugar mais sossegado, entendeu? Um pessoal mais sossegado. E aí ela São homens ou fica brava mulheres? comigo. Ou são casais? São casais. Tá certo. Qual é a regularidade que ela sai? Ou que gosta de sair? Não, todo final de semana ela gosta de sair. Só que com esses casais nós sempre falta. Dá atrito, sabe, pastor? Porque eu sempre quero ir, porque eles chamam, eles convidam, Sim. e ele nunca gosta por conta de eles bebem, eles têm outros hábitos que nós não temos. Ok. Bom, a grande questão é o seguinte, eu não estou falando nada de religiosidade, que isso fique bem claro para quem está. Eu estou olhando uma questão do casal, até porque a gente está fazendo uma coisa bem eclética. A pergunta de vocês é um problema que pode ser de muita gente, que muitas pessoas enfrentam. Bom, a primeira coisa é bem legal vocês entenderem. Se vocês fazem parte de um grupo de amigos e uma vida social, ela é importante, ok? Ela só não é mais importante que a individualidade de vocês, ok? Dizer para você que você nunca deve ir a esse ambiente, se ela deseja ir, eu diria que, mesmo que fosse de formas esporádicas, uma vez por mês, alguma coisa desse tipo, você deveria acompanhá-la e nunca deixá-la ir sozinha. Estabelecer um horário de retorno, como não tiver um ambiente muito agradável, olha, meu amor, nós vamos sair
às 22 horas, às 10, mas meia-noite a gente sai de lá. Daria uma passada, certo? Não, o pastor, olha, esse ambiente do álcool, eu conheço ele muito bem, que eu já bebi. Então, para você que não gosta, o ideal seria chegar o mais cedo possível, enquanto todo mundo ainda está sóbrio, o volume de voz ainda está legal, o tipo de conversa não tem palavrão, está todo mundo certinho, certo? Depois de 1h30 depois, você já vai dar uma olhada no olho vermelho, certo? Alguém que vai falar e está cuspindo, entendeu? E já começa a mudar o tom de voz. Talvez esse seja o ambiente de sinalização que diz para vocês está na hora de ir embora, tá certo? Mas me parece que ela também é alguém que gosta de sair. E uma saída só por mês também não é o suficiente. Então, maridão, certo? Dá seu jeito, usa a criatividade, leva essa mulher para lugares legais, tá certo? E curtam bastante. Você vai ter que fazer... Juntos a gente sempre vai. Juntos a gente sempre vai, nós dois. Só que assim, em casais, e às vezes igual, é um happy hour. Vai ter um happy hour na empresa. Aí eles chamam, eu nunca vou. Aí eu não gosto de ir sem ele. Então eu convido. E ele sempre não. Não. Aí fica um negócio meio chato, né? O grande problema é o seguinte, olha, deixa eu te explicar e vocês devem saber disso, certo? Ok? Inevitavelmente, o ambiente corporativo hoje, o relacionamento interpessoal, ele é importantíssimo para se manter, para se criar um ambiente de ascensão, ok? De mostrar no ambiente de trabalho que se vive, porque o que vocês estão me dizendo é fantástico. Ó, pastor, nós dois juntos, nós saímos bem. Olha que legal. Eu não costumo muito ouvir isso. Então, quando vocês forem juntos, eu acho bom irem no começo. Cadê fulana? Chegou mais tarde. Ah, ela já veio, mas saiu mais cedo. Você chegou. Depois de um tempo, qualquer pessoa que queira te ver já vai entender que você não é antissocial, ok? Mas que você tem um limite, porque você respeita seu marido, ok? E ele te respeita. Já sabe o que vai estar acontecendo? Vocês vão estar aconselhando o casal, entendeu? Tá bom? Acontece de vez em quando. Eu falo para ela que eu não gosto, porque meu pai teve problema com bebida. Beleza. Desde a infância eu sofri muito com isso. E nunca bebi, nunca fumei. Isso. E não mexa com isso. Se tem problema, não mexa com isso, ok? Nunca receba um incentivo, nada para manter o contato com o álcool, ok? Só que eu estou dizendo é que é uma maturidade. Quando vocês criam uma flexibilidade nesse ambiente, inevitavelmente, vocês vão conseguir flexibilidade em muitas outras áreas. E isso vai fazer vocês crescerem muito, entendeu? Mas eu diria a vocês, dê uma olhada nisso. Se é um ambiente que você não gosta, eu entendo perfeitamente, mas ele é até que bem legalzinho logo no começo, certo? Então, fique na primeira hora, mudou o tom, o primeiro palavrão saiu, certo? A primeira conversa, a piadinha indecente, mudou o clima, virou a chave, aí você já dá aquela piscadinha para ela, entendeu? E fala, querida, vamos embora? Como é que diz? A carruagem vai virar abóbora, entendeu? Então está na hora da gente ir embora. Valeu? Um grande abraço. Muito obrigado. Sucesso para vocês aí. Espero um dia ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Opa. Nós também. Tudo de bom. Obrigada, Fique com Deus. Muito obrigado. Tchau. Deus te abençoe. Legal, viu, gente? Legal isso é gente fazendo perguntas interessantes, ok? E, por favor, minha resposta é sempre bem mais abrangente, ok? O povo que me segue aqui é o eclético, tá certo? Eu tenho meus valores, eu tenho meus princípios, ok? Desse tipo de ambiente, eu tenho todas essas coisas, mas eu entendo, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter ficado comigo aí. Quase 1h30 nós estamos juntos, tá bom? Fique com Deus. Eu vou dar um jeitinho. Amanhã eu não consigo, só se for mais tarde, tá bom? Fique um abraço a todos vocês. Graça e paz.